Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de suas ofertas não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade? De que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta e à espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo? Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. E o Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? E ele respondeu: não sei. Por acaso sou guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? E a voz do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando cultivar o solo, ele não lhe dará força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se entrar comigo me matará. E o Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. O Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse encontrá-lo, não o matasse. E o Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nob, a leste do Éden. Irmãos, essa semana eu estava pedindo uma palavra ao Senhor. E o Senhor me deste, essa palavra que se encontra no capítulo 4 sobre Caim e Abel. E ali eu comecei a meditar nessa palavra e eu falei com o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer falar ao meu coração? O que o Senhor está querendo transmitir no alto para mim, Senhor? E ali eu falando com Deus, o Senhor foi palestrando comigo. E eu fui ali entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando comigo e quer falar contigo nessa noite. Irmãos, Deus colocou a semente do homem aqui na terra como um projeto e plano do Espírito Santo de Deus. E esse plano foi gerado e se tornou as primeiras descendências desse plano foi Caim e Abel. Só que ali, naquele momento ali que foi gerada essa semente, a semente da multiplicação entre o plano de Deus, que é a família, houve algo ali plantado, desde o princípio do Éden, que foi a queda do homem. Foi a queda de Adão e Eva. E ali eu palestrando com Deus, eu falei: Senhor, me esclareça, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo, para que eu possa entender do Teu Espírito Santo. E ali eu falava com Deus: Senhor, tem situações em nossa vida que, irmãos, a gente passa por processos em nossa vida
que o diabo, ele se apresenta diante de nós. Não tem uma pessoa, não tem um habitante nessa terra que possa dizer assim: o diabo não me tentou, o diabo não se apresentou à minha presença, o diabo não palestrou comigo na minha mente, o diabo não usou pessoas em palavras, em atitudes, para que eu viesse me corromper. Não tem uma pessoa, não tem um habitante nessa face da terra que o diabo não agiu dessa forma como ele tem agido no princípio. E aí eu falando com Deus, eu falei: Senhor, fala comigo mais, me esclareça mais o teu espírito. E eu falando com Deus, o Senhor falou assim: Priscila, assim como o diabo, ele usou a serpente ali para entrar no Éden, mas tudo com a permissão do Espírito Santo de Deus, né? Porque não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. E ali, eu falando com Deus, e o Deus desenrolando o mistério comigo, e eu falando com Deus, e o Senhor falando comigo: Priscila, fui eu que permiti, né, o diabo se apresentar ali no Éden, né, jogar aquelas palavras para Eva. Só que naquele momento ali, irmãos, muitos dizem que a culpa foi de Eva. Mas aí eu não entendi, eu falei: Senhor, o que o Senhor está falando? Muitos realmente dizem, Senhor, que a culpa é de Eva. Mas a culpa não é de Eva. A primeira palavra que o Senhor trouxe ali naquela terra para Adão foi o quê? Foi que ele administrasse, ele comandasse, desse nome, né, a toda criatura vivente. E ele chegou até o Adão como cabeça e deixou uma ordem: que ele não viesse comer daquele fruto, que todo fruto da terra eles poderiam comer, mas daquele fruto em especial que ele não viesse comer. E ali o Senhor palestrando comigo, e eu falando: Senhor, fala mais, porque eu estou começando a entender. E o Espírito Santo de Deus falando comigo: Priscila, eu palestrei foi com o homem. Eu dei uma ordenança à minha cabeça. E o que a minha cabeça fez? Ele permitiu com que o diabo se apresentasse à sua mulher ali e viesse falar palavras de virtuar aquilo que eu dei como ordenança a ele por cabeça. E ali, eu falando com Deus, eu falei: Senhor, conta das vezes o Senhor coloca o anjo da igreja e o Senhor administra do céu algo para falar aos nossos corações, a igreja. E muitas das vezes nós damos ouvido a Satanás, mas não ouvimos a voz de Deus. E ali o Senhor começou a abrir o meu coração e começou a ministrar comigo dessa forma, nesse sentido. Irmãos, desde a fundação do mundo, o diabo, ele não perdeu as estratégias dele. Qual as estratégias dele? É quebrar com toda ordenância do céu. Se Deus, ele deixou um projeto guardado no teu coração, se o Senhor, ele tem falado contigo através do anjo da igreja, porque Deus usa os
seus na terra. E muitas das vezes caímos em cilada, abrimos portas que às vezes, aos nossos olhos, irmãos, essa palavrinha mágica, onde Satanás ele tem perpetuado sobre a nação através dessa palavrinha, não tem nada a ver. Tem nada a ver, irmão. Tem nada a ver, irmão. Mas aí o Senhor, ele se apresenta com ordem. E de que forma que ele se apresenta com ordem? Através da sua palavra. Amém. Porque, irmãos, quando Deus dá uma ordem a você, você não pode seguir nem para a direita, nem para a esquerda. Você tem que seguir reto. Porque o teu adversário, ele se encontra presente ao seu derredor, agindo com estratégias para persuadir o propósito de todo vivente aqui na terra. É destruir a humanidade e trazer consigo a maldição. Irmãos, muitas das vezes, eu em minha casa, eu dobrei o meu joelho e falei com o Senhor assim, eu falei, Senhor, por que eu estou passando por luta? Por que eu estou passando por provas? Por que eu estou passando por levantes? E eu não estou entendendo, Senhor. Porque eu estou buscando a Tua palavra, eu estou indo na igreja, eu estou assistindo os cultos, eu procuro orar, eu procuro te buscar. Mas há um sentido que você está se esquecendo. A obediência. Você está obedecendo aquilo que está sendo administrado? Você está obedecendo aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando com você dentro da casa do Senhor? Você obedece aquilo que está escrito aqui verdadeiramente? Porque, irmãos, quando nós obedecemos, quando realmente nós escutamos a voz do Espírito Santo de Deus e nós nos colocamos em obediência a Deus e a sua palavra, o diabo não tem poder de te tocar. O diabo não tem poder de entrar dentro da tua casa e fazer aquilo que ele quer. Fazer, jogar você para um lado, jogar para o outro, trazer depressão, trazendo angústia, trazendo medo, usando pessoas no teu caminho, muitas das vezes endiabrada para te afrontar. E você não está entendendo. Você não está entendendo o negócio. Porque, irmãos, quando nós nos colocamos diante verdadeiramente da presença, e quando a palavra entra dentro do nosso espírito, da divisão da alma, e nós passamos a enxergá-la em obediência, e começamos, sabe o que, irmãos? O que o Espírito Santo de Deus falou comigo nessa noite, está falando para a igreja. Irmãos, é como aquela oferta que foi colocada no altar por Abel. Caim, ele ofereceu aquela oferta, mas aquela oferta não foi agradável aos olhos do Espírito Santo de Deus. Mas de Abel ela foi. Por quê? Você está pensando que Deus não está vendo como é que você está lidando com o teu irmão? Às vezes, muitas das vezes, irmãos, a gente quer cobrar certas coisas do nosso irmão, quer cobrar isso, cobrar aquilo. Mas olha o intento do teu coração. Esquadrinha o teu coração como um servo de Deus. Se derrama em joelho e fale com Deus. Senhor, eu
estou andando verdadeiramente diante da tua presença? Eu estou falando a mesma linguagem do céu? Porque, irmãos, o que Deus se agradou de Abel, aqui está falando, irmãos. Aqui, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou da sua oferta. Irmãos, o que o Espírito Santo de Deus está falando comigo e contigo nessa noite? Não adianta ficar indo ao culto, porque Ele conhece tudo, Ele vê tudo. Você está pensando que Deus não está vendo o que o diabo está trabalhando na sua mente? Você está pensando que Deus não está vendo o que o diabo tem setado no seu coração? Você está pensando que Deus não está vendo? Deus está vendo tudo. Deus sabe que às vezes eu estou conversando com uma pessoa aqui e pensa que eu estou conversando com a Miriam dentro de casa, pensando que só eu e Miriam estamos sozinhas. Não. Tem os anjos do Senhor olhando tudo que eu falo ali com ela, mas também tem os anjos de Satanás, que está olhando tudo e vendo tudo. Assim como o Espírito Santo de Deus aceitou aquela oferta de Abel, o diabo aceitou a oferta de Caim. E qual tem sido a sua oferta nessa noite? Porque a Bíblia fala que Deus ainda palestrou com ele. Aqui fala, por que você anda irritado? Às vezes você está pensando que Deus não está entendendo sua cara fechada, o teu irmão. Você está pensando que Deus não está vendo as confusões que muitas das vezes as pessoas gostam de fazer dentro da própria casa, arrumam situações para arrumar confusão e depois chega na igreja aqui e quer cultuar a Deus. Deus está vendo tudo. Deus sonda tudo. E Deus está palestrando comigo e contigo nessa noite. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado já está à porta. Irmãos, tenha cuidado. Tenha cuidado com o seu pecado. Porque assim como Caim foi condenado através da sua geração 7 vezes, 7 vezes, irmãos, às vezes você não entende por que tem situações na tua vida que está amarrado e você não está entendendo. Analisa a tua oferta diante do altar, porque de Deus ninguém se esconde. Analise. Vamos entrar daqui para dentro. Coloque as primícias do Espírito Santo sobre este lugar. Louve ao Senhor e mediante a dor, e mediante o sofrimento. Eu não sei qual é os seus problemas dentro da sua casa. Eu não sei qual é a angústia, eu não sei qual é a dor que você tem passado, nem os levantes, nem as afrontas. Irmãos, tem vezes que eu estou aqui, eu venho dentro da casa do meu Deus. Oh, o Espírito Santo de Deus. Naquele dia, quando minha irmã foi assaltada, acho que foi 4 vezes, né, minha? 4 ou 5. Irmãos, eu vi o semblante da minha irmã. Ela estava em choque, porque não é fácil botar uma arma na sua cabeça e você ter risco de morte. Mas ela não deixou de adorar.
por causa da queda do homem, se precipitou, foi se precipitar no pecado. Porque o que Deus construiu para o homem era abundância, era a vida eterna. Mas como esse Deus é maravilhoso, que independente, irmãos, das circunstâncias, das nossas falhas, das nossas quedas, Ele trouxe para nós a maior redenção, o arrependimento. É verdade. Então se arrependa todos os dias. Senhor, eu proferi palavras ao meu irmão que deve ter machucado, a minha irmã. Eu falei assim com a minha mãe, eu falei hoje assim com o meu pai ríspido. Eu falei assim com o meu filho. Mas eu quero ir lá na tua casa, Senhor. Recebe o meu louvor. Recebe a minha adoração. Senhor, eu fiquei triste com certas palavras que foram proferidas aqui no altar, mas o Senhor conhece todas. Porque, irmãos, como eu falei, ninguém é perfeito. Perfeito, único, perfeito é o nosso Criador, dono de toda a terra e céu. Mas eu quero deixar para a igreja, nessa noite, Ele contempla o teu coração. Não é prata, não é ouro, que Ele quer colher de você. Ele quer colher de você a primícia do teu altar. O sujeito pelo qual o nome que Ele te deu nessa terra. E saiba de uma coisa. Independente de qualquer queda que o diabo usou para trazer na tua vida, seja em palavra, pensamento, tristeza que você permitiu entrar, seja em afrontas, seja pessoas usadas por Satanás para tirar você do foco. Mas o Senhor manda te dizer nesta noite: sigam o propósito e o plano pelo qual eu te coloquei. Siga este plano. E o plano é a obediência a Deus. Ouça a voz do Espírito Santo nessa noite. Deus está contemplando a cada coração nesta noite. Deus quer gerar em você frutos. E o diabo está tentando impedir, você não está entendendo. Mas esses frutos, primeiramente, serão colhidos por vocês. Aleluia. Serão colhidos por vocês. Deus está na casa. Aleluia. Deus está falando. Glória a Deus. E Ele trouxe a palavra do Espírito Santo nessa noite para despertar a igreja. Aleluia, Deus. Siga o seu alvo. Siga o propósito de obediência. Amém. Porque, irmãos, todos aqueles que seguiram os propósitos de Deus não houve